Olá, pessoal. Dia 27, segunda-feira, é a quinta semana de março. Março é um mês com 5 semanas. Vamos lá, vamos dar uma olhada, ver o que vai acontecer na semana? Vem comigo. Bom, começando aqui, vamos dar uma olhadinha como é que foi, como é que fechou a semana passada. Antes, sexta-feira foi um dia de alta no Bovespa, e também lá fora. Olha, vocês veem que o Bovespa subiu quase 1%. S&P e o Nasdaq subiram também menos, né, 0,5% no S&P e 0,30 no Nasdaq. A diferença foi que S&P e Nasdaq fecharam a semana para cima, enquanto o Ibovespa fechou com uma queda razoável aí, tanto o Ibovespa quanto o Small Caps. O Small Caps livrou a semana na sexta-feira, na verdade, ou diminuiu o prejuízo na sexta-feira. O mercado tem estado muito volátil. Se vocês olharem, por exemplo, o que está acontecendo aqui no mercado de ações brasileiro, olha só a semana, foi uma semana difícil. Foram quedas praticamente todos os dias para essa recuperação forte na sexta-feira aqui. Aqui é o Ibovespa, e aqui é o índice Small Caps. A gente sempre olha porque é um índice que ele é menos concentrado e olha mais para as ações que têm uma característica de crescimento, e que, portanto, são mais afetadas por taxa de juros. E aqui o IFIX, que tem um comportamento mais tranquilo e tem bem menos volatilidade que os outros 2 índices, né. Se a gente for olhar lá fora, o S&P e o Nasdaq tiveram um comportamento até mais volátil. Olha, você vê que eles subiram e desceram, foi um comportamento de montanha-russa, literalmente, essa semana, né. Há algumas altas, grandes, e algumas quedas grandes também na semana. Terminaram a semana acima do que começaram. Tem sido assim há algum tempo. No mercado de juros também não foi diferente. A gente viu também bastante oscilação, juros subindo e caindo durante a semana, respondendo aí às novidades sobre a crise de bancos, principalmente, tá. Enfim, cada novo banco que foi mencionado tinha uma reação do mercado. Os temores de recessão aumentam. Se você Principalmente quando os bancos maiores começam a ser mencionados, esse temor acaba ficando mais forte. E isso faz com que os juros caiam no final das contas, porque numa recessão o Banco Central vai ter que eh eh, dar algum tipo de socorro para o mercado. Então foi o que a gente viu na sexta-feira novamente. Na sexta-feira, na verdade, os rumores foram sobre o Deutsche Bank, o maior banco da Alemanha, né, que no final das contas acabou acalmando ao longo do dia. Mas de toda forma, vocês veem que os juros caíram lá nos Estados Unidos e, nos 5 e no 10 anos, e aqui no Brasil a gente acabou acompanhando. Teve uma queda de juros aqui, principalmente na ponta mais curta aqui, tá. Ah, o câmbio ficou basicamente parado ao longo de toda a semana. O real contra o dólar praticamente não se movimentou, e o dólar contra as principais moedas do mundo também ficou bem, comportado. Aqui está o que está acontecendo com os juros no Brasil. Se vocês olharem a taxa de juros há um mês atrás, era essa, e ela caiu, né, reflexo da crise bancária e dos impactos que isso pode ter, a perspectiva aí de uma queda de juros, por motivos ruins, não porque a inflação está vencida, não porque a economia, eh, estaria pronta para começar a cortar juros, mas porque de fato a gente tem uma crise bancária e isso pode causar uma recessão internacional. Então aqui a gente vê o impacto disso. A curva de juros, essa linha turquesa é um mês atrás, essa aqui é há uma semana atrás, e essa aqui é a de sexta-feira, tá. No mercado norte-americano foi a mesma coisa. Olha, essa aqui é a curva de juros há um mês atrás, da semana passada, e a de sexta-feira. Juros caindo de como reflexo da crise bancária. E no mercado de commodities tem uma grande oscilação. Chama atenção só o petróleo. O petróleo se recuperou, tentando voltar para próximo do intervalo que ele estava oscilando antes, aquele intervalo de 80 a 90, está oscilando perto de 75. Eh, che não está correndo o risco iminente de perder os 70 dólares o barril, mas está difícil de recuperar aquele intervalo anterior, né. Vamos ver. Bom, vamos dar uma olhada aqui. A semana internacional tem alguns dados, menos relevantes sendo divulgados no começo da semana, mas na sexta-feira fecha com 2 dados de inflação importantes. Inflação CPI lá na Europa, ah, que não deve trazer grandes novidades, e a inflação PCI, que vai ser observado com grande atenção pelo mercado, que pode dar uma indicação aí se o Fed tem ou não tem espaço para cortar juros se precisar, tá. Se vier uma inflação
bem comportada, principalmente se os núcleos mostrarem uma tendência de bom comportamento aí, de queda consistente, pois isso pode abrir espaço para que o mercado fique mais animado com uma eventual corte de juros do Fed ainda em 2023, para contornar uma possível recessão, né. Vai ser bem importante esse dado. Aqui no Brasil, a viagem do à China foi cancelada, da comitiva presidencial, o Lula está com pneumonia, está fazendo home office essa semana, pelo menos até quinta-feira, e a expectativa é que as discussões sobre a nova regra fiscal avancem. Suma importância esse assunto, porque é o assunto que está causando, enfim, é onde o Banco Central está se pegando, para, por exemplo, ter soltado o comunicado bastante duro que ele soltou depois da reunião semana passada. Ah, Aparentemente, o presidente do Banco Central e o ministro da Fazenda conversaram depois para explicar a situação está sendo, na medida do possível, contornada, mas, como diz, a missão impossível do ministro Haddad aí é atender, controlar aí tanto o PT quanto o mercado. Não é uma situação fácil, não é uma tarefa das mais simples. Amanhã a gente tem a minuta da reunião do Copom, onde vai sair o que foi discutido de uma maneira mais detalhada. A expectativa é que essa minuta venha com um tom um pouco mais ameno, não seja tão dura quanto foi o comunicado. Eh, um pouco de morde e assopra, morde no comunicado e depois assopra na minuta, principalmente com a espe com dando mais detalhes, sobre a situação de crédito no Brasil e fora do Brasil, e sobre a possibilidade da nova regra fiscal. Vamos acompanhar com atenção amanhã a minuta do Copom. E na quinta-feira, o presidente do Banco Central vai falar, durante a divulgação do relatório trimestral de inflação, ele fala publicamente. Então, vai ser uma oportunidade também de ouvir um pouco mais do Roberto Campos Neto. Além disso, a gente tem dados de emprego e produção industrial saindo ao longo da semana e IGPM de março na quinta-feira. Tá bom? Era o que nós tínhamos para hoje. Uma excelente segunda-feira, um excelente dia de negócio para todo mundo. A gente volta amanhã. Até mais.